Olá, pessoal! Essa nossa aula será sobre a resolução de alguns exercícios referente à aula anterior, que falava sobre os conceitos, sobre os tipos, sobre a estrutura de uma matriz. Esse exemplo 1, que é a primeira questão, é bastante simples e se refere à ordem de matrizes. E diz assim: dê o tipo, formato de cada uma das matrizes abaixo. Então, vamos iniciar pela letra A. Qual a ordem dessa matriz A? Olha só. Primeiro, para dar ordem, eu preciso ver a quantidade de linhas que essa matriz tem. Então, vamos contar. Aqui, ó, eu tenho uma, duas, três linhas. Então, eu já posso dizer que ela tem três linhas. Então, ela é 3 por... Agora, a quantidade de colunas. Eu tenho uma, duas colunas. Então, duas. Então, a ordem dessa matriz é 3 por 2. No caso da letra B, que é a matriz B, primeiramente, vou colocar a quantidade de linhas, então vamos contar. Eu tenho uma linha. Então, 1 por quantas colunas? Uma, duas, três colunas. Independente da quantidade de elementos que eu tenho ao longo da minha coluna, isso não interfere. Então, aqui eu tenho um elemento na primeira coluna, um elemento na segunda, um elemento na terceira. Mas, mesmo assim, eu tenho três colunas. Então, a ordem dessa minha matriz, ela é 1 por 3. E agora a letra C. A letra C, eu tenho uma, duas linhas. Então, 2 por uma, duas colunas. Então, 2 também. Então, a ordem dessa matriz, ela é 2 por 2. E eu posso chamar de uma matriz quadrada, porque a quantidade de linhas é a mesma da quantidade de colunas. Ou ainda tem outra representação. Como essa aqui é uma matriz quadrada e aqui é 2 por 2, eu posso dizer simplesmente que a ordem dessa matriz é 2. Se eu disser isso, eu já estou inferindo, já estou querendo dizer que a ordem dessa matriz é 2 por 2, ou ordem 2. Então, essa foi a primeira questão, bastante simples, bem direta. E já no exemplo 2, a gente já vai aprofundar um pouco a respeito dos conceitos da nossa matriz. No exemplo 2, diz assim: escreva a matriz A, que para ela ser o A e J, que aqui é o elemento genérico, lembra da aula passada? Que um elemento, genericamente, ele pode ser representado pelo A e J, em que o I, ele sempre vai representar os valores da linha, e o J vai representar a posição, os valores da coluna. Então, ele está dizendo, descobrir a matriz A para que o A e J, que é o elemento, esteja contido dentro de uma matriz 2 por 2. E ele dá a condição para descobrir a IJ, porque não tem como eu descobrir a IJ se a questão não disser nada. Ela tem que me dar uma condição. Então, ela vai dizer, olha, descobre os termos, os elementos da matriz, para que obedeça essa condição, para que os elementos sigam esse padrão, essa condição. Então, é com isso que a gente vai descobrir. Primeiro, vamos montar o esqueleto da nossa matriz. Então, ó, ela não é uma matriz 2 por 2, então a gente vai fazer A é igual a... Vamos aqui, montar a matriz 2 por 2. Eu vou ter os elementos nessa matriz. Então, ó, vamos colocar aqui. Aqui vai ser um elemento, aqui um elemento, aqui um elemento, aqui outro elemento. Então, ó, vamos nomear. Esse primeiro elemento, ele tá na linha 1. Então, aqui, ó, no lugar do I, eu vou trocar por 1. E ele está na coluna 1 também. Então, ó, 1.
Agora vamos para esse outro elemento. Esse outro elemento está também na linha 1, mas ele está na coluna 2. A coluna dele é a segunda. Então, aqui, ó, 2. O outro elemento inferior, esse aqui, ó, esse elemento, ele está na linha 2, que é a segunda linha, mas está na coluna 1. Então, ó, ele está na primeira coluna. Esse outro elemento, ele está na linha 2, na segunda linha, e na segunda coluna. Essa é a primeira, essa é a segunda coluna, ok? Pronto, só para sanar a dúvida. Como é que eu sei que ficaria 4 elementos? Bom, a ordem da minha matriz ela é 2 por 2. Então, quando eu for montar a minha matriz, eu sei que ela vai ter 2 linhas e 2 colunas. Então, se eu vou ter 2 linhas e 2 colunas, tecnicamente eu terei 4 elementos para cobrir, ou seja, para abarcar toda a minha ordem dessa matriz quadrada. E ao passo que for montando as ordens das matrizes, é perceptível a quantidade de elementos que essa matriz vai ter. Pronto. Isso aqui é a estrutura geral de uma matriz. Isso aqui é como se fosse o esqueleto da matriz. Só que a gente precisa descobrir cada um desses elementos, que é assim que é chamado. Os termos, os números, as palavras, o que for que esteja dentro de uma matriz, é assim que é chamado. Elementos. Então, esses aqui são os elementos. Mas vamos descobrir os valores deles. E para descobrir eles, a gente vai usar, ó, essa condição aqui. Que o A e J é igual a 3i menos J. Então, vamos descobrir termo por termo. Vamos aqui, ó. Primeiro é o A, 1. E a condição é essa, 3i menos J. 3i menos J. Então, ó, vamos olhar para cá. Se aqui é A1, o primeiro termo é sempre quem? O do I, que é 1. E o segundo termo é sempre o J, que é 1 também. Então, no lugar de cada um desses valores, a gente vai substituir aqui. Então, vai ficar, ó, 3 vezes 1 no lugar do I, menos quem é J? O J também é 1. Então, no lugar do J, a gente vai trocar por 1. Vou colocar 1 aqui. Então, pronto. Até então, só foi feita a substituição. Não teve conta, nada muito exuberante. Agora é que a gente vai fazer uma continha. 3 vezes 1, primeiro faz a multiplicação, então, ó, 3. E repete o menos 1. E agora, 3 menos 2, 3 menos 1, perdão, 2. Pronto, encontramos o primeiro termo, que é o A11 ou A11, é 2. Agora vamos para o outro termo, que é o A12. Pronto, vamos verificar primeiro ele. Ó, o 1 representa o I, que é o primeiro valor no índice. E o 2 representa o J, que é o segundo valor no índice. Então, ó, vamos usar a mesma condição. E no lugar do I, vamos colocar 1. E no lugar do J, vamos colocar agora 2. Então, é só substituir. Fica 3 vezes, no lugar do I, coloca 1. Menos, no lugar do J, coloca 2. Então, ó, agora é resolver a continha. 1 vezes 3, 3, menos, repete o 2. 3 menos 2, 1. Encontramos mais um valor. Vamos agora para o outro. O A21. O A21. Novamente. Agora o primeiro valor, o I, vai ser 2 e o J vai ser 1. Então, vamos substituir esses dois valores nessa condição aqui. Então, ó, 3 vezes 2, menos, quem é o J? Agora é 1. 1. Então, ó, 3 vezes 2, 6. Primeiro faz a multiplicação aqui e repete o menos 1. Menos 1. Então, ó, 6 menos 1, 5. Encontramos mais um termo. Vamos para o último, o A22. A22. Então, ó, aqui agora o I, que é o primeiro valor, vai ser 2. E o J, que é o segundo valor, também vai ser 2. Então, ó, vamos substituir nessa condição aqui. Então, ó, fica 3 vezes 2, que é o I. 3 vezes 2,
menos... Agora o J também é 2. Então, ó, substituo 2 aqui. Pronto. Resolvendo o primeiro, a multiplicação. 3 vezes 2, 6. Menos o 2, repete. 6 menos 2, 4. Pronto. Descobrimos quais os valores de cada termo. Então, agora, vamos novamente voltar a isso aqui e substituir. No lugar de cada um dos termos, vamos trocar pelos valores que a gente acabou de encontrar. Então, ó, daí, tem-se que a matriz A é... Pronto. Vamos escrever ela aqui, ó. A é igual. No lugar de cada um dos termos, vamos substituir. Então, ó, quem é o A1? 2. Quem é o A1, 2? 1. Quem é o A21? 5. E o A22? 4. Então, ó, fecha a matriz e encontramos a matriz A. É essa. Acredito que esse foi um exemplo bem simples. Vamos resolver mais um, que agora é o exemplo 2. Também no mesmo estilo, segue o mesmo raciocínio, só está mudando agora o tipo de matriz que ele está pedindo. Mas não tem muito segredo, não. Vamos lá. Exemplo 3, perdão, eu tinha dito 2. Determinar a matriz B para que B e J esteja numa matriz de ordem 3 por 2, sendo que ele deu a condição. O B e J devem obedecer isso aqui. 3 menos I menos J. Então, vamos fazer o que a questão pede. Primeiro, vamos montar o esqueleto da matriz. Então, matriz B é igual a... Ele disse que é uma matriz 3 por 2. Então, eu vou ter 3 linhas e 2 colunas. Nesse caso, eu vou ter 6 elementos. Ó. Que eu vou ter 3 linhas e em cada linha eu vou ter 2 elementos que fazem parte para representar a quantidade de colunas. Então, ó, 3 linhas e 2 colunas. Então, vou colocar aqui os elementos genéricos. Agora é um B. B, 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 B e B. Vamos dar nomes, vamos deixar mais encontráveis, entre aspas, esses elementos. Olha só, esse primeiro B, ele está na primeira linha e na primeira coluna. Então, ó, primeira linha, 1, primeira coluna, 1 também. Esse outro elemento aqui, ele está na primeira linha e segunda coluna. Então, ó, primeira linha, 1, e segunda coluna, 2. Para outro elemento aqui, ó. Esse elemento aqui está na segunda linha, então recebe um 2. E primeira coluna, recebe 1. Esse outro elemento aqui, ó, está na segunda linha e segunda coluna. Então, 2 e 2. Esse elemento aqui de baixo está na terceira linha, ó, 1, 2, 3. Terceira linha e primeira coluna. Esse outro elemento aqui está na terceira linha e agora segunda coluna. Pronto. Já nomeamos os elementos, deixamos a matriz mais bem vista. Agora precisamos encontrar os valores numéricos, propriamente ditos, de cada um desses termos. Então, ó, utilizaremos essa condição aqui que foi dada na questão. Então, vamos lá. Ó, o B, 1, só é substituir. Ó, o primeiro valor representa o I e o segundo o J, como já foi falado várias vezes. Então, vamos substituir. Ó. Vou repetir o 3 aqui, menos, depois, ó, no lugar do I, coloco 1. E depois menos, no lugar do J, eu coloco 1 também, que é esse o valor deles. Pronto. Agora, ó, 3 menos 1, 2. 2 menos 1,
Para o outro termo, da mesma forma, o B12. B12. Vou repetir novamente aqui, ó, usar a condição, e no lugar do I, que é 1, eu coloco, e no lugar do J é 2. Só vai fazer essa troca. Então, fica 3 menos o I, que é 1, menos o J, que é 2. Pronto. Agora, vamos fazer essa subtração. 3 menos 1, 2. 2 menos 2, nada, 0. Pronto. Próximo, B21. O B21, ou B21, vamos substituir. O I agora é 2 e o J é 1. Então, fica 3 menos o I, que é 2, menos o J, que é 1. Então, 3 menos 2, 1. 1 menos 1, 0. Pronto. Vamos agora para o B22. O B22, agora o I é 2, novamente, e o J, 2. Então, vamos substituir. Fica 3 menos o valor do I, que é 2, menos o valor do J, que é 2 também. Então, ó, vamos fazer por parte aqui, porque esse pode ser que complique a cabeça de vocês. 3 menos 2, 1. Só isso aqui dá 1. 3 menos 2. E vou repetir esse menos 2 aqui que sobrou. Pronto. Olha só. Eu posso fazer uma subtração normal? Posso, mas às vezes tem pessoas que não conseguem entender. Percebam só, qual é o sinal do 1? O 1 é como se ele fosse positivo. Quando ele não tem nenhum sinal, na verdade não é como se ele fosse, ele é positivo. Quando não aparece nenhum sinal na frente de um número, é porque ele é positivo. Então, ó, vamos lembrar das regras. Sinais diferentes, eu faço o quê? Subtraio e dou o sinal do maior. Então, ó, 2 menos 1, 1. Só que quem é o sinal do maior? O sinal do maior é o que pertence ao 2, porque ele é o algarismo maior. Então, ó, o sinal que ele carrega é um negativo. Então, aqui vai dar menos 1. Então, ó, próximo é o B, 3, 1. Então, ó, novamente vamos seguir o que a questão pede. 3 menos, quem é I agora? É 3 também. Menos J, que é 1. Então, ó, 3 menos 3, aqui dá 0. Você tem 3 e tira 3, 0. Sobrou quem? Menos 1. Ou se você quiser, fica 0 menos 1. Porque aqui, ó, 3 menos 3, 0. 0 menos 1, menos 1. Qualquer número que eu vá somar ou subtrair com 0, não vai alterar em nada no meu cálculo. Então, o próximo valor agora, o próximo termo que está faltando é o B32. Então, ó, novamente usando a condição, eu tenho 3 menos I. Quem é I agora? O I é 3 menos o J. O J é quem? É 2. Novamente, ó, vamos por parte. Ou não precisa, mas se quiser, vamos por parte aqui, ó. 3 menos 3 dá 0. Aí, ó, sobrou quem? O menos 2. 0 menos 2. Quanto é 0 menos 2? É menos 2. Pronto. Já encontrei todos os valores dos termos, dos elementos, ou dos termos ou dos elementos da minha matriz. Agora, ó, então, a matriz B é... Pronto. A matriz B é B igual a... Vamos substituir, ó, no lugar de cada um desses termos aqui. Ora, quem é o B11? Foi 1. Quem é o B12? Foi 0. O B21, 0 também. O B22, menos 1. O B31, menos 1. E o B32, menos 2. Fechei. Essa aqui é a minha matriz. Observem aí. Pronto. Pessoal, esses foram os nossos 3 exemplos, que eu acredito que deu para ajudar a sanar dúvidas, e acredito também que ajudou no entendimento sobre as matrizes. E eu queria que vocês resolvessem essa questão aqui, ó. Isso é um desafio, um exemplozinho para vocês. Deem pausa na tela, escrevam, tenham o tempinho de vocês aí.
e tentem resolver esse exemplo aqui, que é no mesmo estilo desses que eu acabei de fazer. Não é complicado, na verdade é bem simples. Então, ó, bons estudos para vocês e até a próxima aula.